Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, graça e paz. Graças a Deus por mais um dia que nós estamos com vida e saúde para estarmos juntos, adorando, exaltando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que assim como Ele já tem falado aos nossos corações, Ele vai continuar falando. Acredito muito que o momento da palavra não é contraditório, pelo contrário, ele é complementar a tudo que já nós estamos recebendo durante o culto. E nós cantamos algumas músicas, alguns louvores. Um me chamou a atenção quando nós cantamos que a tua herança é o teu amor, né? Falamos sobre isso, cantamos muito esse coro, falando sobre várias coisas que é o amor do Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Para embasar a nossa meditação, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no profeta Oséias, capítulo 2. Vamos ler apenas um versículo, um pequeno verso. Oséias, capítulo 2. Apenas o versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Apenas esse texto, para nós meditarmos um pouquinho nesta manhã, sobre a questão do amor. Estava lendo este texto, e quando a gente lê o livro do profeta Oséias, ele traz palavras vibrantes, palavras de juízo são duras, mas as que ele se refere à sua esposa são palavras que deixam transparecer um amor, uma paixão, algo ardente. E isso me chamou a atenção. E esse texto que nós lemos, este pequeno versículo, parece, dependendo da forma como nós interpretamos, pode parecer uma ameaça ou pode parecer um convite. E eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Dependendo da forma como interpretamos, pode ser uma ameaça ou um convite. Mas, na verdade, o que eu quero meditar com vocês, isso não é nenhuma coisa nem outra, isso é uma promessa. Uma promessa que transborda de um coração apaixonado. Então, na verdade, é uma promessa em tom de um poema apaixonado. É sobre isso que eu quero meditar com vocês. Tem um escritor chamado Eugene Peterson. Ele escreveu uma tradução da Bíblia, não posso nem dizer que era uma tradução da Bíblia, ele é um livro poético, uma interpretação que ele fez. E deste texto ele escreve o seguinte: e agora, aqui está o que eu vou fazer. Vou começar tudo de novo. Estou saindo com ela de novo, levando-a para o deserto, onde fizemos o nosso primeiro passeio juntos, e vou cortejá-la. Vou levar flores para ela. Vou transformar o vale do coração partido em portal da esperança. Ela vai reagir como quando era moça, saída do Egito havia pouco tempo. Essa é a interpretação que ele dá para este texto, deixando um pouco mais suave, inteligível para os nossos dias sobre o que de fato ele queria. E o livro do profeta, quando a gente lê o livro do profeta Oséias, nós vamos achar outros textos que são ditos com a mesma paixão. Quer ver? Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2.
Vinde e tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas a ligará. E depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as queixadas e lhes dei mantimentos. E no capítulo 14, versículo 5, ele fala o seguinte: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o cedro do Líbano. Interessante que o livro de Oséias, ele é recheado de palavras assim, né? Ele transborda, ao mesmo tempo, como eu falei, quando ele traz palavras de juízo, ele traz palavras duras, quando ele quer demonstrar, quando ele quer se referir ao amor ou falar com Israel de forma carinhosa, ele também deixa transparecer, da mesma forma como ele transparece a dureza, ele transparece o amor. Ele usa expressões fortes para expressar isso, e isso principalmente nos primeiros 3 capítulos, que é quando ele vive todo o drama familiar e que vai embasar toda a história dali para frente, né? Ele vai usar a sua própria vida, o seu próprio drama, para trazer mensagens, sejam mensagens de esperança, sejam mensagens duras para o povo de Israel. Ele usa tudo o que ele viveu dentro do seu contexto familiar, do seu contexto pessoal, para falar sobre isso. E este amor que ele demonstra, essa paixão, esse sentimento vibrante, ele é difícil de explicar nos nossos dias. Porque quando a gente fala de amor hoje, quando a gente fala de paixão até, eu penso, que a gente não conhece de fato este amor. O que se vende, o que se mostra, o que se divulga, são coisas bonitas, legais de se ver. Quando a gente pega, por exemplo, uma rede social, a gente vê coisas assim que chegam a encher os nossos olhos, mas na sua grande maioria são propagandas enganosas, são o que nós chamamos de fake news. Não é amor. Aquela foto daquele lugar bonito, aquela pessoa feliz, sorrindo, não transparece de fato um amor. Aquela família unida, só Deus sabe que por trás daquela foto, no dia a dia, o pé de guerra que aquelas pessoas vivem. Então, não é o amor. Nada mais comum do que o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriará. E pensando nisso ontem, quando eu estava dando uma refinada neste texto, eu fiz uma rápida consulta. Entrei em 3 sites para pesquisar as notícias que estavam nas manchetes. A primeira estava escrito o seguinte, eu vou ler só a manchete. Marido arrasta esposa com carro após discussão na serra. Discutiram na madrugada de sexta para sábado. Ele espancou ela, botou a força dentro do carro, aqui em Serra Dourada, e arrastou ela por 15 metros. Era um casal casado. Deveria ter amor, né? A segunda, pai é preso, suspeito de abusar do filho de 9 anos, no Nordeste do Espírito Santo. A mãe desconfiou quando todo fim de tarde, nos últimos dias, o pai chegava em casa e falava assim, temos que fechar a porteira, vão comigo. E o menino chegava em casa e falava, mãe, eu estou me sentindo sujo, preciso tomar banho. Ela desconfiou disso e descobriu que o próprio pai estava abusando do filho de 9 anos. Foi ontem, se vocês entrarem nesse site, vocês vão encontrar essas notícias, não entrem,
Polícia apreende máquina de choque na casa da mulher suspeita de torturar o próprio filho no interior de São Paulo. E a última, porque eu parei, foram 5 minutos de pesquisa e eu achei essas notícias. Criança de 6 anos é encontrada morta com gravetos transfixados pelo corpo no interior de São Paulo. A própria mãe fez isso. Não foi um estranho. Foi quem deveria representar o amor máximo para aquela criança. Falar de amor nesse mundo, nos dias de hoje, é difícil. Parece que as palavras que Paulo escreve a Timóteo estão sendo vividas hoje. O que Paulo escreve a Timóteo? Lá no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. Destes, afasta-te. Paulo escrevendo a Timóteo, parece que ele está vivendo os nossos dias. Nem quando a gente olha para a arte contemporânea, a gente encontra amor. Fiz uma outra pesquisa. Achei até alguma coisa interessante. Por curiosidade, eu pesquisei quais são as músicas românticas mais tocadas. Achei alguma coisa boa, mas as músicas que eu achei não são as mais tocadas e a mais recente data de 20 anos atrás. As músicas mais recentes que falam de amor, na verdade, falam de relacionamento sexual ou tem essa conotação sexual e não é amor. Luís de Camões, um poeta português do século XVI, que escreveu o seguinte poema, acho que ele infartaria se ele ouvisse ou lesse os poemas de amor que são escritos hoje. Olha o que ele escreveu há 400, 500 anos atrás. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo o amor? Luís de Camões escreveu este poema. Imagina ele tentando escrever e falar sobre amor nos dias de hoje. É difícil. E por isso até que quando nós lemos este texto de Oséias, talvez nos fuja a compreensão do amor que ele quer transparecer com essa palavra. Quando ele fala, portanto eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É muito mais do que um convite ou uma ameaça, não é. Isso é uma promessa. Deus está trazendo para o povo de Israel uma promessa que transborda em amor. E o contexto do texto nos deixa isso claro. Para a gente começar a compreender um pouquinho, a gente tem que voltar lá nos dias de Oséias, para tentar entender este amor. De que amor é esse? Primeiro, o povo dos dias de Oséias, eles estavam vivendo algo bem parecido com o que nós vivemos há algum tempo atrás. E sob que aspecto? Eles tinham, o povo de Israel, especificamente, Oséias profetiza para o reino do norte. Ele junto com Jonas são os únicos 2 profetas da Bíblia
que registraram, escreveram livros, né, sendo provenientes do Reino do Norte. Os demais profetas, todos, são do Reino do Sul. E ele, no Reino do Norte, ele viveu um período de extrema tranquilidade. Oséias não sabia o que era guerra. Os tempos de Oséias, e ele foi contemporâneo de alguns dos profetas da sua época, né, como Amós, Obadias, eles não conheceram as batalhas de Israel. Ele profetizou no período em que Jeroboão II era rei de Israel e Uzias, rei de Judá. Ou seja, Reino do Norte era governado por Jeroboão II e o Reino do Sul por Uzias. Uzias reinou 52 anos. Jeroboão II reinou 41 anos. Então, era um período em que o rei, ele teve tempo, ele teve condições de estabelecer uma política que pudesse ter sido implantada, tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte. E eles conseguiram, diante desse tempo que eles tiveram para reinar, eles conseguiram fazer alianças, né? De modo que eles não eram mais afrontados pelas nações vizinhas, como comumente acontecia com esses dois reinos. Passaram por um período de certa tranquilidade. Jeroboão, inclusive, ele é chamado, por alguns historiadores, ele é comparado, na verdade, com Luís o Grande. Quem foi Luís o Grande? Luís o Grande foi um imperador que, na história europeia, governou por mais tempo. Ele reinou durante 72 anos, a França. E ele era chamado como Luís o Grande porque ele construiu um reinado, né, poderoso. E ele tinha uma frase que os historiadores comparam Jeroboão exatamente a Luís o Grande por isso, que ele falava o seguinte: o Estado sou eu. Tamanha arrogância que este homem tinha, e Jeroboão não era diferente. Só que ele conseguiu, durante os seus 41 anos de reinado, ele conseguiu estabelecer políticas que trouxessem para o Reino do Norte estabilidade, segurança. Economicamente, não era uma potência, mas o povo tinha condições de comprar, de vender, de negociar, sem viver a instabilidade da guerra. Nós temos acompanhado desde fevereiro uma instabilidade que tem acontecido no mundo e que ganhou uma conotação diferente nos últimos dias, com uma virtual ameaça de uso de armas nucleares. E ontem ganhou mais um capítulo. Quem acompanha isso viu, que uma ponte que é considerada estratégica para ligar o continente, a nação russa, a Crimeia, uma parte que antigamente até 2014, pertencia ao território ucraniano e foi anexado à nação russa a partir de 2014, por uma ofensiva militar que aconteceu naquele ano. E ontem essa ponte, considerada estratégica, ela foi bombardeada. A investigação ainda está acontecendo, mas é mais um capítulo dessa instabilidade que a guerra causa na região. A Europa está vivendo essa instabilidade. Se nós formos olhar, lá na Europa, indicadores econômicos estão indo de mal a pior. Por quê? O maior fornecedor de gás natural da Europa é a Rússia. Então, há uma série de coisas que nós estamos vivendo a história. Estamos conseguindo identificar e enxergar os impactos que uma guerra traz. Assim como nós, há algum tempo atrás, vivenciamos e podemos contar os impactos que uma pandemia causa numa sociedade. Agora nós estamos vendo, em tempo real, os impactos que uma guerra causa. Israel, nessa época, já não tinha mais essa instabilidade. Por quê? Porque o rei Jeroboão II trouxe isso. Só que ele trouxe de uma forma humanamente adequada. Fazendo alianças. Ora ele corria para o Egito, ora ele corria para a Síria.
o mesmo profeta Oséias, lá no capítulo 10, versículo 7, ele fala o seguinte: o rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Essa tradução fala, será desfeito como espuma sobre a face da água. O que Oséias estava querendo dizer? Que diante dessas alianças políticas que o rei estava fazendo, ele estava se esquecendo do principal aliado da nação israelita, que era o maior interessado em ver a nação crescer, o próprio Deus. Essas alianças políticas que foram feitas afastaram Israel do culto a Jeová. E isso trouxe prejuízos gigantescos, não no ambiente político, não no ambiente econômico, mas no ambiente espiritual. A nação de Israel, a partir disso, tinha total tranquilidade para negociar, comprar, vender, podia sair na rua sem ter guerra. Só que essa liberdade veio a um custo muito alto. As alianças políticas trouxeram para dentro, ainda mais forte, do povo de Israel, o paganismo. E as pessoas que, às vezes, não conosco, isso não acontece conosco, mas às vezes as pessoas só se lembram de Deus quando passam por situações adversas. Israel, da mesma forma. Como tinha tranquilidade, olhava para a despensa e estava tudo bem, olhava para a conta no banco e estava tudo tranquilo, não tinha guerra, afastaram-se de Deus. E por mais que eram prósperos materialmente, estavam arruinados espiritualmente. Moralmente, espiritualmente, arruinados nos princípios morais, que o paganismo ele não se atém apenas nas questões espirituais, ele traz uma série de outras coisas, que acompanham as suas práticas religiosas. E Israel, então, entrou numa assombrosa miséria espiritual. Nesse ambiente, Deus levanta um homem chamado Oséias. Só que Oséias, diante dessa frieza espiritual, não teria voz, apenas falando de amor. Como que Oséias iria conseguir chamar a atenção das pessoas, publicando no WhatsApp, no Instagram ou em qualquer outra rede social, a foto de uma família feliz? Quem ia acreditar? Falar é fácil. No PowerPoint tudo é possível. Ontem estava estudando uma matéria chamada Matemática Financeira e estávamos fazendo análises de projetos, de viabilidade de projetos. Um dos exercícios era esse. Aí, quem já estudou essas matérias, vai lembrar lá de payback, valor presente líquido, fazer TIR, taxa interna de retorno, fazer análises de viabilidade econômico-financeira de projetos, esse monte de coisa. E aí, matematicamente, a gente chega a conclusões que nos direcionam e nos ajudam a tomar decisões. Só que quando a gente sai do ramo da matemática e vai para o ramo do PowerPoint, do papel, do Excel, tudo é possível. Qualquer projeto se torna viável. Basta, a pessoa que está fazendo ali a apresentação, mexendo os números, ter um pouquinho de habilidade, que aquilo que é inviável economicamente se torna viável à distância de um clique. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente fala de amor. Falar é fácil. Oséias, nesse ambiente que Israel estava, falar de amor seria um desafio muito grande. Seria ele jogar palavras ao vento. Talvez ele colheria resultado, sim. Não como Jonas, que Jonas é fantástico. Quando a gente lê o livro de Jonas, Deus já tinha trabalhado de forma tão maravilhosa que a Bíblia nos diz que para se percorrer a cidade de Nínive, precisavam 3 dias de caminhada a pé. Quantos dias Jonas percorre anunciando a mensagem de Deus? 1 dia. Ele percorre 1/3
da distância necessária para abranger a cidade inteira, mas mesmo ele não cumprindo com todo o trajeto, Deus causou um movimento que a cidade inteira se converte a Deus. Só que o povo ali já estava direcionado, Deus já estava trabalhando, e Deus já tinha um propósito diferente. Aqui não. Aqui a situação era outra. Se Oséias saísse falando de amor, do amor de Deus, que o povo precisava voltar e se reconciliar com Deus, ele fatalmente não teria o mesmo sucesso. Então, qual foi a estratégia que Deus deu a Oséias? Capítulos 1, 2 e 3. Você vai viver o amor. Como? Você vai procurar, capítulo 1, versículo 2, vai se casar com uma mulher de prostituições e vai amá-la. Vai mostrar para o meu povo o que é viver o amor. Olha lá, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Deus ordena para que Oséias vivesse este amor. Ele se casa com uma mulher chamada Gomer. E ao longo dessa relação, eles têm 3 filhos. O primeiro filho que eles têm dessa relação é um menino chamado Jezreel, que significa Deus semeia. Dizendo que, qual era a mensagem que Deus queria que o povo entendesse? Eu, como o Senhor, semeio entre o povo a minha palavra. Eu faço, eu espalho, eu dou oportunidades para que vocês possam me conhecer. E por que Deus deu a orientação a Oséias a dar este nome ao filho? Porque os deuses pagãos que eles estavam adorando, segundo a ideia deles, eram os deuses da fertilidade. Eram esses deuses que estavam trazendo a tranquilidade, a prosperidade que eles estavam vivendo. Deus então fala com Oséias, não, mostra para o povo que quem semeia sou eu. O segundo é uma menina. Essa menina recebe um nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. E por que Deus deu esse nome a essa menina? Para que eles entendessem, olha, vocês podem entrar nessa relação com qualquer Deus, que vocês julguem ser Deus, mas que na prática não são. Vocês vão ser abandonados em algum momento, quando fazem alianças com homens, com nações, e isso de fato aconteceu. Vocês vão ser desfavorecidos, em algum momento vocês vão ser deixados para trás. Eu sou o único Deus que ama de verdade. Deus deu este nome, e de fato o que acontece com Israel? De tanto eles procurarem alianças com o Egito e com a Síria, em um determinado momento, dentro do reinado de Jeroboão II, a Assíria se levanta e fala o seguinte, olha, eu te ajudo, só que a partir de hoje vocês vão me pagar impostos, senão eu destruo vocês. E eles passaram a ser vassalos do Império Assírio. Consequência de buscarem alianças aonde não deveriam. Nasce ainda um terceiro filho, chamado Lo-Ami. E o que significa esse nome? Deus falando, olha, se vocês não entenderem que quem semeia sou eu, se vocês não entenderem que outra aliança, vocês serão enganados e ficarão desfavorecidos, vai acontecer que vocês não serão mais meu povo. Lo-Ami significa não mais meu povo. Então Oséias, e aí eu fico imaginando Oséias vivendo isso. E a Bíblia vai nos dizer que Gomer, depois de viver tudo isso, ela se entrega à prostituição. Busca amantes e vai viver uma vida do jeito que ela bem entendia e deixa Oséias e a família para trás. Só que, como eu falei, Oséias falar de amor seria muito fácil e talvez pouco eficaz. Deus dá a ele uma missão de viver o amor. E o que ele tinha que fazer? Deus fala com ele,
vai de novo. Vai lá. Vai atrás. Traz a sua mulher de volta. Ame-a. E aí entra este texto que nós lemos, o versículo 14. Ele indo novamente ao encontro da sua esposa, que tomou a decisão deliberadamente, ela não foi forçada, ela quis fazer. Ela quis sair de casa, ela quis se prostituir, ela quis deixar a sua família. Só que Deus toca no coração de Oséias e fala, vai lá, ame-a como da primeira vez. Ame-a como você nunca a amou antes. Por que disso? Porque é este o amor que eu tenho pelo meu povo. Porque é assim que eu amo. Porque é desta forma que eu amo. Quando a gente fala de amor, como eu falei, é difícil, porque às vezes a gente não conhece de fato o que é o amor. Deus aqui está dizendo, está vivendo, Oséias está vivendo este amor. E por isso que o versículo 14 é uma promessa. Ele fala, portanto, eu a atrairei. Começa falando, eu a atrairei. O que é atrair? Não é forçar, não é pegar na marra. Atrair é trazer para si, é chamar a atenção. Olha o desafio de Oséias. Traído, rejeitado, abandonado, depois de ter feito tudo, depois de ter se entregado a um amor que ele amava genuinamente, ter filhos, ele é abandonado, é traído, é escorraçado, mas ele vai de novo e ele fala, eu a atrairei. Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou fazer você prestar atenção em mim. Eu vou dizer a você, eu vou fazer coisas de modo que você me perceba. Eu a atrairei. E essa palavra é Deus falando com Israel. É Deus falando conosco. Demonstrando e vivendo o seu amor. Eu a atrairei. Já pararam para pensar? Eu penso isso, eu fico assustado e ao mesmo tempo eu fico maravilhado. Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Isso me encanta, saber que Deus, com o poder da sua palavra, Ele disse, haja luz e houve luz. Deus, com o poder da sua palavra, Ele não fez, Ele apenas disse, exista. E as coisas venham a existir. Tamanho poder de Deus. Um Deus que não conhece limites. Um Deus que é todo-poderoso. E eu fico, o que me maravilha é que este Deus, que tem todo o poder, Ele atrai a nossa atenção para que nós percebamos o quanto Ele nos ama. O que Ele precisa fazer para chamar a nossa atenção? Ele não precisaria fazer nada. Mas Ele se dispõe a isso. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. O homem tinha pecado. Deus vai atrás. Deus vai atrás. E chamou Deus, o Senhor Deus, a Adão e disse, onde estás? E, irmãos, tem dúvidas que Deus sabia? Que Deus já sabia o que tinha acontecido? Mas Ele vai atrás. Ele chama Adão e pergunta, cadê você? Às vezes nós não entendemos os meios que Deus usa para nos chamar a atenção e que de fato Ele nem precisaria, mas Ele, por nos amar, Ele cria meios para nos atrair, para chamar a nossa atenção, para que nós nos aproximemos dEle. Lucas, capítulo 15, versículo 4. Jesus dizendo uma parábola, Ele fala o seguinte, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la?
Irmãos, quando eu fico imaginando a grandeza deste Deus e o que Ele faz para que nós enxerguemos o quanto Ele nos ama. Pensa no sacrifício de Oséias. Oséias já tinha feito de tudo. Ele tinha dado toda a estrutura para Gomer. Ele tinha preparado, dado uma casa, tirado ela do meio de uma situação adversa. Dado a ela um lar, uma família, amou essa mulher. Ela não quis. Abandonou tudo. Mas ele vai atrás de novo. E mostra o amor dele. Ele poderia, não que ele tenha razão, poderia ter jogado isso na cara dela. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas ele não faz. Ele toma a decisão de atraí-la. Fazê-la enxergar o quanto ele a amava. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo estava preso, abandonado pelos amigos, condenado à morte, esperando só o dia. Aí vem um homem chamado Onesíforo e vai atrás. E procura. Onde é que está Paulo? Que Paulo? Até achar ele. Para quê? Para passar um tempo com ele. Antes dele morrer. Antes dele perder a sua vida. Por que disso? Porque amava Paulo. Paulo estava condenado. Paulo ia morrer. Estava preso, abandonado, esquecido. Mas Onesíforo foi atrás. Por quê? Porque amava Paulo. Às vezes, nós passamos por situações e questionamos que Deus nos abandonou, mas não é. Nós vamos ver isso. Deus cria formas de chamar a nossa atenção. Às vezes, nós aqui não prestamos atenção. Eu a atrairei. Para quê? Ou, que mais? E a levarei para o deserto. Primeiro Deus chama a atenção. Deus traz para si. Para quê? Levar para o deserto. Mas agora ficou estranho. Por que levar para o deserto? Pense em Oséias, que já tinha tido todo esse drama familiar. Vai de novo ao encontro de Gomer. Traz ela para dentro de casa. De novo. Oséias agora ele toma uma decisão e fala assim, olha, se eu continuar neste ambiente, a possibilidade de eu não conseguir arrancar essas práticas do coração dela é muito grande. Já ouviram essa expressão? Tirou do Egito, mas o Egito não saiu dele? Já ouviram essa expressão? Oséias então toma a seguinte decisão. E Deus falando com o povo. Primeiro, eu vou te atrair. Segundo, vou te levar para o deserto. Por quê? Exatamente para tirar você, ou para tirar Israel, para tirar Gomer, e muitas vezes para nos tirar daquilo que tira a nossa atenção de Deus. No deserto, não tem nada. Eu tive a oportunidade de ver há 4 anos atrás, quando eu estive em Omã. E aí eu desci nos Emirados Árabes, em Dubai, e fui até Omã de carro, 2 horas. Depois eu fui para Muscat, que é a capital de Omã, mais 2 horas de carro. E nesse trajeto, no deserto, é espetacular. O fato de não existir nada, só areia. E pedra. Areia e pedra. E sol, mais nada.
Areia, pedra e sol. Um cenário que não tem cor. Não tem nada. Quando eu cheguei no hotel, afastado, tinha umas árvores grandes, que me falaram que eram tamareiras. Eu falei, olha que legal, eu vou chegar no pé daquelas tamareiras, vou tirar uma foto. E aí a pessoa que estava no hotel falou assim, eu não te aconselho. Eu falei, por quê? Porque olha ao redor, você vê alguma sombra? Eu falei, não. Pois é. Por isso que eu não te aconselho. Eu falei, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei, porque o único lugar de sombra no deserto é aquelas tamareiras. Lá embaixo vai ter escorpião, cobra, um monte de coisa. Se você quiser ir lá, você vai encontrar com esse tipo de bicho. Então eu te aconselho a não ir. Eu falei, então eu vou seguir o seu conselho e vou ficar por aqui. Vou ver de longe, que bonito, vou tirar uma foto. Se a minha câmera aproximar bem, eu registro e falo que vi uma tamareira. Mas fora isso já na cidade, 2 horas de carro para um lado e para o outro, não tem nada. É só areia e pedra. É um deserto. Deus fala com Israel, eu a atrairei e a levarei para o deserto. Por que Deus leva para o deserto? Exatamente para nos desapegarmos de tudo que tira a nossa atenção. No deserto só vai ter uma pessoa ao nosso lado. Deus. Você vai olhar para um lado e vai ver terra, areia, pedra. Vai olhar para o outro, terra, areia, pedra. Vai olhar para o outro, terra, areia, pedra. Não tem mais nada. Mas Deus está com você. Por que Ele faz isso? Para que nós possamos aprender que no deserto, confia nele. Não tem mais ninguém em quem confiar. Vai confiar na pedra, vai confiar na areia, vai confiar numa tamareira. Não vai. A única pessoa do seu lado é Ele. Ele te tirou do meio para isso. Por quê? Porque no meio você não lembra dele. Se distrai com muita coisa, então Deus fala, então eu vou te chamar a sua atenção. Quando você prestar atenção em mim, se prepara, eu vou te levar para o deserto. Para quê? Para você aprender. Primeiro, confia só em mim. Vai ter um monte de coisa no deserto. Que monte de coisa? Bicho, peçonhento, igual eu falei. Mas confia em Deus. Deuteronômio capítulo 8. Versículos 1 a 4. Olha o que Deus fala com Israel. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Por que Deus levou Israel para o deserto? Para eles aprenderem a confiar nele. Por que Deus fala através de Oséias com Israel de novo? Vou te levar para o deserto, para passar um tempo a sós comigo. Às vezes, o casal, com determinado período, quer ficar a sós, vamos para um retiro, vamos, porque às vezes as coisas são tão corridas, família, trabalho, filhos, que não tem tempo para o casal ficar a sós. Aí quando consegue? Quando faz um retiro, quando vai para um lugar isolado, não é assim? Para ficar sozinho, desligar de tudo, de preferência que não tenha WhatsApp, internet ou coisa parecida, para ficar isolado e poder curtir o momento a dois. Não fazem assim? Pois é. Deus estava dizendo a mesma coisa. Para quê? Para aprender a confiar. Segundo, quando nós estamos no deserto, nós descobrimos que o WhatsApp não importa. Por quê? Porque no deserto não tem sinal. E a gente acaba percebendo que não faz falta. A gente acaba percebendo, quando temos escassez ou como temos restrição, nós começamos a descobrir o que de fato é essencial.
Quando Deus nos tira de tudo isso e nós estamos a sós com Ele, nós estamos aprendendo a confiar nele. E segundo, estamos aprendendo aquilo que de fato é importante. O que de fato nós precisamos. Mateus capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, fala o seguinte: E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que João precisava? Nada. O que ele tinha? Uma veste de pele de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto, mel silvestre, mas era cheio de Deus. Era usado por Deus, era um grande profeta. De que ele precisava? Só do essencial. Quando nós estamos no deserto, o que Deus está querendo nos ensinar? Você não precisa de muita coisa. E se a gente for parar para pensar, do nosso lado está quem? O Deus de todas as coisas. Pode não precisar de tudo, mas aquele que pode tudo está conosco. Pode não ter muita coisa, mas aquele que tem todo o poder nas mãos está conosco. Pode não ter aquilo que você sonhava, mas aquele que é capaz de fazer os seus sonhos se tornar realidade está do seu lado. Só que essas coisas só acontecem quando nós entendemos que aquilo que nós precisamos não é muita coisa. A gente aprende a valorizar o que é essencial. No deserto, a gente aprende uma coisa também: a vencer as tentações. Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando a gente está no deserto, a gente aprende a confiar em Deus. A gente começa a aprender a valorizar apenas aquilo que é o essencial. Nós conseguimos a vencer as tentações. Estamos sendo moldados por Deus no deserto. E aquelas coisas que no meio dessa confusão a gente nem faz esforço e cai, tropeça, né? Rotineiramente, no deserto a gente começa a aprender: opa, Deus está comigo, isso não é importante. Aquela tentação passa a não ser mais tentação e você consegue vencer aquilo que antes te derrubava. Por quê? Porque no meio desse monte de coisa, aquilo é só mais uma. No deserto, no meio da escassez, a gente começa a valorizar e entender o que é e o que não é, e como vencer. E eu te levarei no deserto para que a gente comece a fazer um exercício de autoexame. Pensa no deserto. Como eu falei, só tem areia, pedra, nada. Está do lado de Deus. Uma pessoa só, é Deus. Às vezes não vai ter conversa para 24 horas. Em algum momento, a conversa vai acabar. Ou vai dar uma pausa. Aí você começa a pensar nos seus problemas. O deserto é um lugar muito bom para nós sermos confrontados com aquilo que nós achamos que é correto. Elias passou por isso. 1 Reis, capítulo 19. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes,
e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E aí o texto continua, até numa brisa suave, e Deus falar com Elias. Só que Elias foi para o deserto, foi para essa caverna, achando que ele era o último, que não havia sido derrotado. Ele estava enxergando apenas os seus próprios problemas. No deserto, sozinhos, aprendemos a confiar em Deus. Nós começamos a valorizar o essencial. Aprendemos a vencer as tentações. E somos confrontados com aquilo que nós achamos que é correto, aquilo que nós defendemos com unhas e dentes, e no deserto a gente começa a entender que nem sempre é assim. Deus começa a moldar o nosso caráter, destruindo coisas que nós acreditávamos ser verdades absolutas, e Deus começa a nos mostrar, não é bem assim. E vamos aos poucos nos desfazendo de nós mesmos. Era exatamente isso que Osés queria com Gomer. Quando fala, eu vou te atrair, chamei a sua atenção, agora você vai para o deserto. Por quê? Porque eu preciso tirar um monte de coisa dessa sua natureza. Porque senão você vai voltar a me trair, vai voltar a me abandonar. E eu te amo muito e eu não quero isso. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero você do meu lado para sempre. Mas eu preciso que algumas coisas sejam transformadas, e só no deserto. E é só lá. Por quê? Porque lá só vai ter eu. E aí tudo aquilo que você gritava ser verdade, você vai ver aos poucos que não é. E vai sendo moldado. Por fim, no deserto, a gente aprende a ter esperança. Depois de tudo isso, a gente vai olhar para Deus e vai pensar, eu acredito em você. Eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. É um trabalho doloroso, porque o deserto não é fácil. Tem escassez de tudo, inclusive de pessoas. Mas é ali que Deus está moldando o caráter. É ali que Deus está trabalhando e deixando Gomer, representando Israel, pronta para viver o amor que ele tinha para dar. E aí, quando chega no final disso tudo, Gomer ia olhar para Oséias, Israel ia olhar para o Senhor, nós vamos reconhecer em Deus. Só o Senhor é quem pode me livrar. Números, capítulo 14, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a todos da congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Depois dessa jornada no deserto com Deus, não tem como não confiar, porque nós o conhecemos tão bem. Nós aprendemos a entregar a Ele, a confiar nele, a vencer as nossas tentações, fomos confrontados e aquilo tudo que a gente acreditava ser verdade cai por terra e nós começamos a ter Ele como nossa única fonte de inspiração. Então a confiança passa a ser quase que intrínseca ao nosso ser. Nada mais abala a nossa fé. Mas tem gigante, Josué. Não importa. Confie em Deus. Por quê? Porque eu passei com ele um período no deserto, eu sei quem ele é, eu sei o que ele pode, eu sei que ele tem poder, eu o conheço, eu estive com ele no deserto e eu o conheço a fundo. Não temais, porque os gigantes que lá estão serão nosso pão. Deus vai nos dar vitória. Essa confiança só nasce depois do deserto. Eu o atrairei e a levarei ao deserto. Coração quebrantado. Deus termina a sua promessa dizendo, e lhe falarei ao coração.
Pensa uma pessoa que está tarefada com um monte de coisa, de repente alguém fala, é até difícil isso hoje. Você chega nessa correria, dentro de casa, mesmo que a gente esteja dentro das nossas residências, se parar para pensar, é televisão aqui, é música ali, é vizinho fazendo barulho, tal. Você vai sussurrar alguma coisa perto da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu filho. Ele, o quê? Você não consegue, ter aquele momento romântico, é até difícil. Pensa no deserto que não tem nada. Que não tem nada. Deus atraiu a sua atenção. Está no deserto. E agora eu vou lhe falar ao coração. Deus vai chegar para nós. Tem um livro que eu até trouxe aqui, vou ler um trecho dele. Quando Deus sussurra o seu nome, Deus não vai precisar gritar para falar conosco. Deus vai dizer baixinho, te amo, meu filho. E vai parecer que Ele está gritando aos quatro ventos, porque o nosso coração já está tão em paz, no deserto, que Ele vai sussurrar dizendo, te amo, meu filho. E você vai ouvir Ele dizendo isso. Não temas, vai por aqui. E você vai ouvir Ele dizendo, no meio dessa confusão é difícil ouvir e identificar uma voz, mas lá com Deus, depois de ter passado por esse processo, Ele vai falar ao seu coração, calma, ei, estou aqui, ei, fica calminho. Por quê? Porque Ele já chamou a nossa atenção, nós já passamos do deserto com Ele, e agora? E agora nós vamos ouvir Ele falar ao nosso coração, e isso significa Ele falar palavras que edificam, que renovam, que fortalecem, que nos dão ânimo, que nos dão força, e são palavras que na correria, em dias normais, a gente às vezes até ouve, mas não presta atenção, mas agora, depois de tudo isso, Ele vai falar, e nós vamos entender, e nós vamos ouvir, é Ele que está falando comigo. Teve um testemunho. Na época que a União Soviética era proibido pregar o Evangelho. As pessoas, para entrar com a Bíblia, era uma dificuldade. E aí um grupo de missionários teve a brilhante ideia de pegar a Bíblia e rasgar em páginas. E cada um entrava com um pouquinho de páginas nos bolsos, e lá dentro, nas cidades, eles trocavam as páginas. Você já leu essa página 419 aqui de Oséias? Eu já li. Eu estou com aqui a 1500 de Hebreus. Então me dá aqui, deixa eu ler essa aqui. E eles trocavam isso. Teve uma pessoa que depois de ler um trecho, ele já não tinha mais uma página, ele tinha um trechinho que estava todo apagado, ele saiu em praça pública na Rússia e foi pregar o Evangelho. Obviamente ele foi preso. E aí depois na prisão ele foi maltratado. Um dos seus amigos foi visitar ele na prisão. Falou, rapaz, mas você é doido. O que você fez? Você sabe que aqui não pode pregar. Por que você está aqui? Por que você fez aquilo? E, rapaz, eu li um trecho da Bíblia que não tinha como eu ficar calado. Mas que trecho foi esse? Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pedacinho de papel que estava... e deu para ele ler. E estava escrito, e disse Deus. Eu falei, rapaz, mas está escrito, e disse Deus. Como você fala, rapaz, então, Deus falou, mas o que isso quer dizer? Rapaz, quer dizer que se Deus falou naquela época, Ele ainda fala hoje, eu quero ouvir a voz dEle, se preciso for ser preso para ouvir a voz dEle, eu vou ser preso, mas eu não vou ficar com isso aqui dentro de mim mais não, eu vou pregar a palavra de Deus, não importa o que aconteça, porque assim como Deus falava, eu quero ouvir Ele falando hoje de novo, e você ouviu, é claro que eu ouvi, desde quando eu fui preso, eu não paro de ouvir a voz de Deus falando, eu te amo, não se preocupe, eu te amo, não se preocupe, eu te amo, não se preocupe, Deus ainda fala. E eu lhe falarei ao coração. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para encerrar, eu quero ler um trecho de um livro
chamado quando Deus sussurra o seu nome. O tema do capítulo é enxergando o que os olhos não podem ver. Agora estou sentado a poucos metros de um homem à beira da morte. Judeu de nascimento, fazedor de tendas por profissão, apóstolo pelo chamado. Seus dias estão contados. Estou curioso em saber o que o sustenta ao aproximar-se o momento da sua execução. Faço então algumas perguntas. Você tem família, Paulo? Não. E a sua saúde, como anda? Meu corpo está abatido e cansado. Quais são as suas posses? Tenho meus pergaminhos, uma caneta, minha capa. E sua reputação? Bem, não é muito boa. Eu sou herético para alguns, independente para outros. Tem amigos? Sim, mas alguns deles me ignoram. Algum prêmio? Não aqui na terra. Então o que você tem, Paulo? Sem posses, família, criticado por muitos, zombado por outros. O que você tem, Paulo? O que possui de importante? Sento-me e aguardo em silêncio. Paulo olha para uma de suas mãos, eu olho para elas também. O que está segurando? O que possui? Ele a estende para que eu possa ver, abre os seus dedos, fito sua palma, está vazia. Tenho minha fé. É tudo que eu possuo. Mas é só o que eu necessito. Eu guardei a minha fé. Paulo recosta-se na parede da sua cela e sorri. E me apoio na outra e observo a face de um homem que aprendeu a ver na vida mais coisas do que os olhos possam ver. Isso é fé. Fé é confiar no que os olhos não podem ver. Os olhos veem o leão que se aproxima. A fé vê o anjo de Daniel. Os olhos veem a tempestade. A fé vê o arco-íris de Noé. Os olhos veem o gigante. A fé vê Canaã. Seus olhos veem as falhas. Sua fé vê o Salvador. Seus olhos veem a culpa. Sua fé vê o sangue de Jesus. Seus olhos veem a cova. Sua fé vê a cidade que Deus construiu e está nos aguardando. Como entender isso? Quando nós ouvimos Deus falar ao nosso coração. Feche os seus olhos. Senhor, te louvamos por nos amar. Te agradecemos, ó Deus, por este amor tão grande, que nos atrai, que por vezes nos leva ao deserto, para nos ensinar, para nos fortalecer. E te louvamos, ó Deus, por nos falar ao coração, por falar não aquilo que gostaríamos, não aquilo que nós queríamos ouvir, mas falar aquilo que nós precisamos para ser renovados, edificados, fortalecidos e continuar em Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, que nos deu o maior de todos os prêmios, que nós não merecíamos, que é a salvação. O fato de poder estar aqui nesta manhã, recebendo de Ti uma palavra, sendo confortado, consolado pelo Teu Espírito Santo, é prova real de que nos ama e nós Te louvamos por este amor. Pai querido, que possamos todos os dias viver isso, sentir isso, ó Deus, de modo que nada, nem ninguém venha nos afastar deste amor. Ao contrário, que possamos, ó Deus, cada dia mais sentir o Teu carinho, o Teu cuidado e ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. E agradeço essa oportunidade.